O Estúdio Versaces, ele existe desde 2000, então tá aí há 25 anos, né? Mas ele iniciou com meu trabalho como músico, né? Eu sou saxofonista, até o nome do estúdio é Versaces, né? Que vem do saxofone. Mais à frente, pela necessidade, né, da fusão aí do áudio com o vídeo, eu fui estudar cinema no AIC, na Academia Internacional de Cinema, e depois eu fiz graduação em audiovisual. Chegou determinado momento, né, que nós, com os amigos do mercado do audiovisual, eu tinha amigos que trabalhavam com dublagem, né, e a gente trouxe a proposta aqui para o Estúdio Versaces. Aqui no Estúdio Versaces tem 3 salas, né, o Estúdio A, o Estúdio B e o Estúdio C, sendo que o Estúdio B ele é para pré-produção e também para dublagem, né? Nós dublamos alguns filmes aqui, o Violinista do Diabo, The Devil's Violinista, que é a história do Paganini, Golpe Duplo, com Will Smith, e outros filmes que foram dublados aqui, né? O processo de dublagem aqui do Versaces, ele passou além do mercado direto, né? A gente começou com trabalhos de cursos aqui, de audiovisual, que a gente vai falar um pouquinho depois aqui, que entrou o projeto Trilhar, que nós trabalhávamos com aulas de produção musical e de dublagem gratuita aqui na cidade, em parceria aqui com o poder público, né, da cidade. Eu e o Marcos começamos a desenvolver o Trilhar aqui. Ele começou com os cursos de dublagem e depois nós ampliamos com o curso de produção musical. Nós uníamos os alunos de produção musical que estudavam gratuitamente aqui no estúdio, né? Linkávamos com os alunos de música da IMARP, da Escola de Música, que vinham gravar os discos como experiência, e produzíamos artistas da cidade gratuitamente. Então a gente fazia um link, né, do aluno estudar na prática gratuitamente, os alunos de música ter a experiência em estúdio e o artista da cidade. Alguns artistas passaram por essa experiência, sendo produzidos pelos alunos de produção musical e os alunos da IMARP participando dentro desse processo, né? O Trilhar teve uma abrangência bem grande, que até nós fizemos também a primeira mostra de cinema Trilhar, né? Troféu Herbert Richard foi aqui, né? Temos a intenção de fazer a segunda edição. Nós tivemos mais de 180 filmes do Brasil participando, foi na época da pandemia. Depois eu convido até vocês para entrar no nosso site, trilharaudiovisual.com.br. Ali tem as informações e algumas lives que nós fizemos aqui da nossa mostra de cinema, né? E agora nós estamos em outra etapa, né? Tanto eu como o Marcos fomos convidados aqui para fazer parte, né, da forma da produção audiovisual e da cultura aqui de Ribeirão Pires, né? E eu estou hoje como assessor de cultura na parte de produção, né, de conteúdos e de ações multiculturais, e o Marcos, que a gente está sempre junto aqui também desde o Trilhar, está como coordenador da IMARP. Então o Estúdio Versaces hoje ele é uma junção, né, do mercado audiovisual mesmo, dos conteúdos que a gente sempre trabalhou, produzindo artistas, cantores, jingles, vinhetas, dublagem, e também a parte pedagógica e cultural que o Versaces hoje, eu como músico, como produtor audiovisual e hoje como assessor, junto com o Marcos da IMARP, a gente está tendo essa experiência aí com o trabalho na cidade, nesses projetos culturais. Bom, eu sou o Marcos, sou músico também, pianista, professor, compositor, arranjador, e aí a gente vai, né? Porque na música também a gente age em muitas frentes, né? Até mesmo pelas necessidades do mercado, né? E junto com o Davi, a gente pensou, né? E foi idealizando o Trilhar, que é um programa que trabalhava com a atividade audiovisual, né? Paralela à produção musical, porque a gente tinha produção musical e dublagem, né? Que a dublagem está inserida nesse guarda-chuva do audiovisual, né? Mas a produção musical ela seguia numa transversal, né? Então, onde que a gente cruzava o audiovisual com a produção musical? Quando a gente gravava os clipes, né, do pessoal aqui,
porque no curso de produção musical os alunos cursavam as aulas e no final do semestre a gente fazia uma seletiva de grupos da cidade para gravarem aqui um single, e aí o pessoal do curso de produção participava dessa gravação, participava ativamente da produção também da gravação, e aí tinha a questão, tinha que registrar para poder lançar o clipe, né? E nesse momento a gente entrava com a parte audiovisual, que era essa gravação, como é que a gente vai gravar, quais seriam os caminhos para criar o clipe do single, que em geral a gente usava a estrutura de making off, né? E fazia aqui mesmo no estúdio e ficava super legal. Fora isso, no Trilhar também durante a pandemia a gente desenvolveu muita atividade online. E aí isso acho que foi aí nesse momento, né, que o audiovisual ficou mais forte ainda dentro do que a gente fazia, porque o distanciamento fazia com que a gente não pudesse produzir coisas todo mundo junto. Então naquela época a gente produziu muitos vídeos que juntavam os alunos da então escola de música, né, que estavam fazendo aula online, eles se juntavam na tela assim para tocar e fazer música. Então a gente usava o audiovisual como um instrumento de performance, né? Então foi uma prática interessante de como começar juntar as pessoas de forma virtual, né? Que era isso, né? Ninguém estava presente. Então o pessoal vinha gravar aqui no estúdio, vinha uma galera, depois vinha outra, e depois a gente juntava todo mundo na gravação e parecia que estava todo mundo junto. E foi assim que a gente caminhou. E aí o Trilhar a gente foi por outros caminhos também, entrando mais no audiovisual e abrindo essa porta para a área de produção audiovisual quando a gente teve a mostra de cinema. Na mostra de cinema a gente produziu muito conteúdo, tiveram muitos vídeos, muitas lives que fizeram parte da mostra, até mesmo porque a mostra ela foi extensa, foi uma coisa de 4, 5 meses de mostra, né? Até escrever filme, ter análise, e para que a gente não deixasse a coisa esfriar, a gente precisava lançar conteúdo para manter a mostra de pé. Então foi dessa forma que a gente conseguiu talvez trazer o audiovisual dentro, né, cruzando com essa produção fonográfica musical, né? Apesar que o Davi já vinha antes disso tudo na dublagem, né? E o Davi também tem uma experiência não só com gravação musical, mas com produção de DVD muito grande, né? Isso que foi o lance, né? A gente tem o Davi que tem uma experiência enorme com isso, então a gente pôde desenvolver muitos trabalhos legais e pesquisar coisas, né? Então foi bem bacana. E nesse caminho a gente foi também entrando no audiovisual na própria cidade, né? E na parte artística como um todo, né? A gente trazia as bandas para gravarem aqui e já no período da pandemia teve grupos que os próprios alunos produziram os artistas, né? E gravaram e fizeram filmagem e tal. Então foi bem legal. Que aí a coisa foi espalhando, né, para fora do estúdio, foi amplificando, né? E eu acho que Ribeirão é um lugar muito rico, né? Eu acho que essa importância de você ter iniciativas que abram as portas, né, para os artistas em geral, né? Mas na área audiovisual, eu acho que a gente tem uma produção enorme de muita gente que não faz aqui em Ribeirão. Tá fazendo fora, fazendo em São Paulo, fazendo em Santo André, fazendo em São Bernardo, né? A maioria da galera faz em São Paulo mesmo, porque é ali que está o polo da indústria da indústria audiovisual, mas muita gente boa que mora aqui e que pode produzir aqui, né? E não é pouca gente não, gente com nome muito grande no mercado também, que mora aqui em Ribeirão, e a gente foi descobrindo isso, né? Aí um pouco na minha atuação já lá na EMAP, na área de coordenação da escola, tendo um contato próximo com as políticas públicas de fomento ao setor, né? Tanto a LPG, que foi uma política emergencial, quanto a Aldir Blanc, né? Que aí sim é uma política de fomento. E aí a gente começou a ver a quantidade de gente legal em vários espectros, né? Gente que já tem um nome no mercado e que já faz coisa lá em São Paulo e fez aqui, assim como gente que está iniciando, que está dando os primeiros passos e fez coisa assim de ótimo
de muito bom gosto, muito bem produzido. Então isso mostra que quando a gente tem caminhos para incentivar a atividade naquele setor, nesse caso no audiovisual, você naturalmente vai ter uma produção criativa muito grande. Então acho que essa é a importância de você fomentar e ter espaços para que as pessoas possam discutir, fazer, estudar a linguagem, e também ter na outra ponta caminhos que deem sustentabilidade para que elas possam realizar suas ideias, né, no campo das ações, né, e até mesmo criando um cenário econômico criativo aqui na cidade, né, e isso gera ligações com outros municípios, enfim. Então a gente gira uma roda que vai girando várias outras. Isso é o mais importante. A gente pode incentivar a produção audiovisual para esse setor que a gente está fomentando na área de formação, né? É um desafio de política pública grande, né? E cada município tem os seus recursos, os seus caminhos, né? Da nossa parte aqui, aí mais pensando um pouco na nossa atuação lá na EMARP, a gente tem buscado inserir aos poucos, né, o audiovisual dentro de algumas oficinas, algumas atividades que são de âmbito um pouco mais amplo, é mais para iniciação, para que as pessoas que são da sociedade comum, da sociedade civil, tenham contato com esse tipo de linguagem, que a gente consiga fomentar isso no município, né, porque no município as pessoas reconheçam a importância, para que a gente possa cada vez mais conquistar também mais recursos e mais caminhos para financiar novas turmas, novos cursos na área de audiovisual, que são cursos muito caros, né, para o poder público, principalmente por conta de equipamento, essas coisas todas, né. Então acho que na verdade aos poucos a gente ir pensando em termos de política pública, que eu acho que talvez é o nosso maior desafio, né, a sustentabilidade da atividade que a gente propõe, né. Se a gente propõe uma oficina, qual é a ponta, né? Eu fomentei o audiovisual aqui, mas isso vai dar aonde, né? A gente vai exportar profissionais para se formarem, profissionalizar em Santo André, em São Bernardo, ou a gente vai formar o profissional aqui vai ter uma indústria para isso. Então são muitas sementes nesse momento, principalmente por conta da lei Paulo Gustavo, né, LPG, foi uma lei emergencial, mas que fez um boom na produção cinematográfica brasileira, né? Então você vê que grandes produções saíram a partir daí. Então acho que é isso.